E aí pessoal, Wagner aqui novamente. Hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma análise de componentes principais no software PEST, tá? Ou PAST, você que escolhe. Aqui eu vou usar algumas planilhas para explicar algumas coisas, porque o pessoal às vezes roda errado, a análise errado, ou fica tentando rodar, ela fica travando, e a pessoa não sabe o que é, bota a culpa no software, né? Esse mundo é horrível e desiste. Mas na verdade não, basta você construir os seus dados da maneira adequada e o Pest, excelente software, tá? Gratuito principalmente. Bom, vamos lá. Gratuito e fácil de se trabalhar. Aqui eu tenho uma planilha com nomes de pessoas, tá? Aqui eu tenho sexo, feminino ou masculino, altura, pesos, número de sapato, idade e o mês de nascimento. Aqui eu quero fazer uma análise, eu quero ver se tem grupos aqui de pessoas, se eu consigo determinar padrões, né? Será que eu consigo separar masculino e feminino, né, baseado nessas variáveis aqui, né? Variáveis bem simples. E aqui eu quero fazer uma análise. Bom, primeira coisa, o software não aceita categorias, tá? Não escrita como texto. Né? Então, nesse caso, feminino, masculino, se você tem uma variável que às vezes ela você quer colocar, ela é uma categoria, você quer inserir porque ela é importante, você tem que transformar ela em números, tá? Nesse caso, o feminino pode ser um, o masculino pode ser zero, por exemplo, tá? Então eu transformo em números isso daqui, porque senão você vai rodar o programa e vai dar problema. Outro exemplo, mês de nascimento, né? Vamos supor que isso pode ser importante para você, ou você no seu trabalho tem uma variável que envolve uma série de nomenclaturas dentro de uma categoria, né? Por exemplo, sei lá, síndrome de dispersão, né, onde você tem isocórico, anemocórico, autocórico, parocórico e assim por diante, e aí você tem tudo isso. Você pode trocar por números também. Nesse caso, o mês de nascimento é bem intuitivo, né? Janeiro vira o mês 1, fevereiro mês 2, março mês 3 e assim por diante. Então você coloca 1, 2, procura um fevereiro, bota 2 aqui em fevereiro, março você coloca 3 e assim por diante, tá? Até o 12 lá. Então você vai pegar e vai fazer essa substituição, né? Eu, no meu exemplo aqui, eu vou trocar o F por 1, o masculino por 0, e vou trocar os meses por números, tá? Então vai ficar assim, ó, feminino com masculino com 0 e os meses trocados. E agora você pode copiar esses dados. Pode clicar aqui em cima mesmo, ó, selecionar todos os dados, você copia. Quando você abre o PAST, tá? O PAST, vou chamar de PAST, tá? Aqui você tem um macetezinho, você clica em columns atributos, rows atributos, e você vai clicar nessa célula aqui, ó, nessa célula aqui. Por quê? O jeito que eu selecionei os dados é próprio para isso. Só se olhar name e name, tá? É onde os dois names se juntam aqui. Você dá um Ctrl V, pode fechar isso aqui, eu fecho para a planilha ficar bonitinha, tá vendo? Agora você pode rodar a análise. Para você rodar a análise, você tem que clicar aqui novamente, selecionar todos os dados. Ah, Wagner, eu quero clicar aqui, Shift até aqui. Pode, mas eu acho mais fácil, né? Mais prático clicar aqui. Você vai clicar em Multivariate, Ordenação, tá? Que é a ordenação que a gente vai fazer aqui. E vai clicar PCA. Ele vai abrir essa caixa. Pessoal, agora um momento importante. Muito importante. Note que altura, peso, sapato, que está na unidade número, idade e assim por diante, eles estão em unidades diferentes. A altura está medida em metros, que é uma coisa, que é o comprimento, né? O peso está medido em quilos, que é a massa, tá? Eu poderia ter chamado de massa aqui para ficar mais perfeito. O sapato é uma medida de numeração arbitrária, né? Baseado no tamanho do pé. Então tem unidades diferentes. Se tem unidades diferentes, você não pode usar a variância e covariância. Como assim, Wagner? Sei lá, vamos supor que todas as suas variáveis tenham a ver com comprimento. Sei lá, aqui você tem altura, aqui você tem, vamos pensar em uma outra variável que envolve comprimento. Aqui você tem o tamanho da perna, tamanho do braço, tamanho do pescoço, assim por diante. A unidade, todas elas vão ser metros ou centímetros, né? Então você poderia usar variância e covariância. Eu recomendo você usar isso aqui se seus dados forem padronizados, tá? Existem padronizações de dados, normalizações de dados, mas geralmente correlação, tá? Correlação é o que você vai usar. E aqui um erro que o pessoal comete é colocar a correlação e achar que já está pronto, né? Não. Toda vez que você muda alguma opção do PEST, você tem que clicar em recomputar, tá?
Então aqui eu cliquei em correlação, recomputei. Ele vai nessa caixa aqui já dar um resumo dos resultados. Eu sugiro a vocês que copiem isso e colhe no Excel, tá? Em algum lugar, porque isso aqui vai ser importante para você. No meu computador tem um pequeno probleminha, né? Porque aqui tá ponto e o meu computador tá vírgula, o Excel, então ele veio meio zoado aqui, mas é fácil de você fazer as modificações, né? Aqui é 2,79, quando você vem aqui, ó, é 279, né? Não, você pega isso daqui, você pode simplesmente fazer assim, né? Colocar a vírgula no lugar certo. Ou então você faz uma multiplicação aqui, também vai dar certo, tá? Pode substituir ponto por vírgula, tem várias coisas que você pode fazer aqui. Só estou mostrando assim esse detalhe porque eu sei que às vezes o computador de vocês aí também é tipo esse meu aqui, deixou em português, tá? Então eu acho interessante mostrar esses detalhezinhos que eu sei que a galera apanha. E aqui também você pode vir, né, e substituir. Se você colocar o seu computador nas unidades em inglês, viu, pessoal, você não vai ter nem esse probleminha aqui. É porque como eu ministro aula para muita gente, né, eu prefiro deixar no português porque é como a maioria das pessoas organiza no seu computador. Então aqui você já tem, tá, parte dos resultados. Wagner, o que é esse summary, né? O que é esse sumário aqui, né, que o PEST faz? Pessoal, esses aqui são os valores dos eixos, tá? Para a gente não vai importar tanto assim, mas é importante você colocar isso no seu trabalho. E aqui você tem a porcentagem da variação explicada por aquele eixo. Por exemplo, o eixo 1, ele explica 46% dos seus dados, o eixo 2, 21%, tá? E geralmente a gente analisa o eixo 1 com o eixo 2, porque como vocês veem, né, ele faz vários eixos, né, como se fosse o eixo X, Y, Z, W e assim por diante. Fica complexo da gente analisar tudo. E esses eixos que valem pouco, tá vendo? Esses que têm um valor menorzinho, eles explicam tão pouco dos seus dados que às vezes não é importante você perder tanto tempo com eles, tá? Se você clicar em Scatterplot, ele vai abrir aqui a área do gráfico. Eu vou dar um maximizar aqui e vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas. Ó. Eu sempre clico em Bplot e Row Labels, tá? Porque aí ele mostra todas as suas variáveis e todos os seus casos avaliados, né, as suas amostras ali. E o software solta assim, né? Cada uma dessas setas aqui vão ser as suas variáveis e cada um aqui desses pontos vão ser as suas amostras, tá? Nesse caso a gente percebe que homens, né, eles têm uma altura maior, um número de sapato maior e um peso geralmente maior do que as mulheres que ficaram agrupadas do lado de cá. E o mês aqui saiu aqui para cima, né? Sem muita relação com os demais. O tamanho dessa setinha verde aqui é o peso que aquela variável tem para a amostra. Né? Então, altura, sapato, peso, por exemplo, aqui, se a gente fosse comparar, né, o sapato ele explicou um pouquinho melhor, então ele tem uma porcentagem maior de explicação nos seus dados. Mas isso não vai ser tão relevante para a gente. Se você clicar em Scores, tá? Simplesmente ele vai mostrar aonde está posicionada a Giovana no eixo 1 e no eixo 2. Como assim, Wagner? Vamos voltar aqui, ó. Vamos decorar esses números. A Giovana está no menos 1.0 no eixo 1, que nesse caso é o X, tá? E no 0,77 no Y. Se você voltar no gráfico, a Giovana está no menos 1, 0,77, tá? Então é o posicionamento de cada amostrinha que você tem ali no gráfico. Né? E a gente não usa muito isso, tá? Assim como a gente não usa muito esse loading plots. O que é isso daqui? Aqui ele está mostrando que o sexo está negativamente no eixo 1, tá vendo aqui no componente 1, tá? A altura positivamente no componente 1. Se colocar o componente 2, ó, o sexo está positivo no componente 2, assim como o mês de nascimento, né? E aqui a idade está negativa. Então, quando a gente olha aqui, ó, tá vendo que a idade realmente está negativa no eixo 2, que é esse daqui, né? Para cá positivo, para cá negativo. Então, assim, eu não uso muito. Se você quiser usar para alguma coisa, né? A galera geralmente não usa, mas é interessante você entender um pouquinho dos seus dados. O loadings, isso é importante, tá? Isso aqui, de novo, você vem, copia, cola lá no Excel. Por quê? Essa daqui é a participação do sexo no eixo 1 e no eixo 2. Essa aqui é a participação da altura no eixo 1 e no eixo 2. Né?
o tanto que ela, quanto maior esse valor, maior a relevância da variável na sua amostra, tá? No seu PCA. Então, é bastante importante você colocar isso daqui. Geralmente, valores muito pequenos, a gente não fica avaliando eles. Por exemplo, o sapato deu no eixo 2 0,029. Então, você não vai ficar falando que o sapato tem uma... as pessoas que estão aqui, ó, muito para baixo aqui, tem sapatos grandes. Não, tem nada a ver. O sapato pouco interferiu no eixo Y. Ele interferiu no eixo X. Vamos olhar aqui o sapato. Ó. O sapato ele interferiu muito no eixo X, 0,56 ou 56%. Então, o que acontece? Quando você for analisar, for ver quem tem sapatos maiores, você tem que olhar o eixo Y. Quem está mais para cá tem os sapatos maiores, quem está mais para cá tem os sapatos menores, tá? Então, sapato grande, sapato pequeno. Peso a mesma coisa, pessoas mais pesadas, pessoas mais leves, né, com menor massa. Altura, pessoas com maior altura, pessoas com menor altura, tá bom? Então, essa análise, como vocês podem ver, rapidamente você consegue rodar ela e aí você, né, precisa estudar um pouquinho para interpretar isso daqui da melhor maneira possível. Mas, como eu falei, eu não tenho só esse exemplo, né? Eu tenho outros exemplos aqui. Vamos pensar, agora uma coisa importante. Será que sexo vale a pena você colocar nessa análise? Porque vamos ver, essa variável aqui, ela né, é uma variável mensurável, né? A altura ela foi medida. Isso aqui é metros, não centímetros, né? A pessoa tem 64 metros. O peso foi medido, foi quantificado, o sapato tem uma numeração lá, a idade, ok, os anos passando, mas o sexo é uma categoria, 0, tá? Então o que acontece? Ou a pessoa é 100% feminino, ou ela é 0% feminino, vamos dizer assim. Isso tem um peso grande para a análise, tá? Isso acaba pesando muito quando a gente roda a análise. E aqui quando a gente olha os scores, né? Quando a gente olha os scores aqui das variáveis, a gente vê que o sexo teve um peso importante, né? 45% ali de relevância para a formação dos eixos, tá? Mas é uma variável categórica, 0,1, 0,1, 0,1. E outra, você pode simplesmente pegar mulheres e homens, pega o gráfico ali que você fez, ó. Vamos voltar no gráfico aqui. Aqui. Pega o gráfico que você fez, edita ele, faz uma leve edição e coloca mulheres com uma cor aqui, sei lá, de azul e homens de outra cor, sei lá, verde, né? E aí a pessoa, ao observar, já sabe quem que é homem e quem que é mulher. Então, na verdade, você não precisa dessa variável nesse caso aqui, tá? Ela é uma variável que está forçando a diferenciação entre homens e mulheres. Então, você pode simplesmente excluir, tá? O sexo e excluir o mês de nascimento. E foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu excluí o sexo e o mês de nascimento. Vai lá e roda a análise de novo. Ah, mas eu tenho que rodar a análise de novo? Ué, por que não? Já aprendeu, ó, coloca nova análise. Vamos ver quanto tempo que a gente demora para rodar essa análise, né? Ó. Rodou, pronto. Vamos, duvido que deu 10 segundos daqui. Aí você copia e cola de novo, porque os valores aqui vão mudar, tá? Aqui você copia e cola de novo no Excel, ou no Word, eu prefiro trabalhar com Excel. Aqui vamos colocar também, né, as variáveis aqui. O rows. E aí o que acontece, tá? Sem você separar homens e mulheres arbitrariamente, né? Mudou um pouquinho o gráfico. Ele deu uma leve mudada, né? Aqui você consegue perceber que a altura e o sapato eles têm realmente uma relação muito forte. Pessoas altas realmente têm um sapato grande. E também uma relação forte com o peso aqui, né? Um pouco mais fraco. E idade aqui, o que acontece, né? Tem uma pessoa que tem uma idade maior do que as outras, muito maior aqui, a maioria tem entre 20 e 30 anos, uma pessoa de 60 e poucos anos. Então, assim, essa pessoa ficou agrupada sozinha praticamente só por causa da idade, tá? Isso é uma coisa para você notar. Será que vale a pena você manter na sua amostragem um dado que está sozinho, isolado, né? Será que ele não é um outlier, né? Então você pode aí tentar reobservar os seus dados, olhar os seus dados de novo e fazer uma triagem aí. Mas o que é interessante é que idade, né, teve um peso muito grande.
Aí você tem que se perguntar, gente, será que idade realmente é importante para minha amostra? Vamos pensar, né? Essas três aqui faz tanto sentido, né? Você tentar identificar pessoas diferentes, né? Baseado em sapato, peso e assim por diante. Mas a idade talvez não. Talvez em algum momento você pense assim, não, eu realmente essa variável não foi a melhor possível. Na hora que eu fiz, né, meu banco de dados, eu queria jogar um monte de variáveis, mas essa talvez não tenha sido a melhor possível. Volta lá para o seu banco de dados, você tira a idade, tá? Não tem problema. E roda de novo, ok? E aí talvez você encontre padrões até melhores, tá? Aqui uma dica que eu dou para vocês, né? Use símbolos, né? Por exemplo, use losangos para mulheres, quadrados para homens, cor vermelha para quem tem uma idade mais avançada, cor verde para quem tem uma idade menos avançada. E aí você consegue retirar essas variáveis que elas estão ali, elas participam, mas elas não te ajudam a responder muito a sua pergunta ou a entender direito o que você realmente quer com os seus dados, tá? Então fica aqui um exemplo bem genérico para vocês. Aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo mais clássico, né? É um exemplo de solos, tá? Então a pessoa fez aqui várias quantificações, né? Fez uma análise de solo com várias quantificações. E aqui eu tenho parcela 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, tá? Eu vou simplesmente clicar aqui, copiar, vou lá no Paste, fecha a análise antiga, novo, vamos lá, né? Vamos fazer aquela corrida, né? Vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer uma análise multivariada de dados. E vai, coloca correlação. Será que foi mais rápido? Será que não? Nada a ver, né? Vamos lá. Aqui, note que deu muito mais eixos. Por que deu mais eixos? Porque você tem mais variáveis. Tá? Vamos olhar aqui o scatterplot, Hall, biplot. Aqui o que acontece? Vou maximizar, tá? Para a gente enxergar melhor. Olha só o que aconteceu. Você tem muitas variáveis, né? Você tem um monte de variáveis. E aí, o que você consegue perceber aqui? Você consegue perceber que algumas variáveis estão muito próximas, tá? Umas das outras, tá? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas o SB, que é a soma de base, tá junto com o Tzinho aqui, tá? Então os dois estão praticamente colados um no outro. Opa, sinal de alerta. Sempre que você tem duas variáveis que falam praticamente a mesma coisa, vale a pena você retirar uma. Porque senão as duas juntas, né, elas têm peso 2 na análise, falam a mesma coisa e puxa, né, a análise para um dos lados. Então, nesse caso aqui, você pode e deve eliminar uma delas, tá? Sempre que você tem duas variáveis que ficam muito juntinhas, nesse caso está praticamente grudado uma das outras, vale a pena fazer isso. Mas tem uma outra forma de você decidir isso, tá? Uma outra forma estatística de você decidir isso. Sempre que você tem muitas variáveis, é bom que você reduza essas variáveis, tá? É bom que você tenha uma proporção aí de 3 para 1, 3 amostras para cada variável. Então, se você tem 3 variáveis, 9 amostras. 5 variáveis, 15 amostras pelo menos, tá? E eu estou sendo bem pouco criterioso nesse caso aqui para vocês. Tem gente que fala que tem que ser 5 para 1, 10 para 1 essa proporção. Mas olha só, para você reduzir, tá, o número de variáveis aqui, que é uma coisa que você vai ter que fazer, porque senão vira uma bagunça, né? Vira um monte de flecha saindo para cada lado aqui. Você pode vir aqui, você pode clicar em univariate dessa vez, correlação. Se os seus dados forem normais, você pode usar a correlação de Pearson. Se eles não forem normais, você pode usar o de Spearman. Os meus dados geralmente são zoados, então a gente roda o Spearman, tá? Mas você pode rodar Pearson se os seus dados forem normais, tá? Aqui o que acontece? Vamos ignorar essa parte daqui, tá? Vamos ignorar essa parte daqui de cima, ó, porque aqui tem os valores de P, de probabilidade. A gente quer olhar essa parte de baixo, que são os valores de correlação. Sempre que você tiver duas variáveis com alta correlação, sei lá, uma correlação acima de 0,90 ou 90% de semelhança, você pode excluir uma das variáveis. Nesse caso, soma de bases aqui, ó, com o T1, ele tem uma correlação de quase 100%, né? Então elas falam praticamente a mesma coisa. Isso acontece muito quando uma variável está dentro da fórmula da outra variável, sabe? É muito comum isso acontecer. Então, não vale a pena você manter as duas variáveis, você retira uma delas, tá? Aqui, por exemplo, a soma de base também fala a mesma coisa que o T2.
Olha, se fala a mesma coisa que T1 e T2, né, que são duas variáveis aqui, qual dessas três variáveis é a que melhor explica seus dados? É a soma de bases, é o T1 ou é o T2? Aí você tem que pensar, refletir nos seus dados. Não, Wagner, para mim a soma de bases que reflete fertilidade é mais importante do que essas outras variáveis. Então você exclui T1 e T2. Nossa, Wagner, mas eu tenho que pensar, eu não posso só simplesmente sair eliminando e rodar a análise de novo? Não, você tem que pensar assim, tá? Rodar a análise é fácil, a gente roda rapidinho, mas interpretar a análise, fazer várias vezes, né? Tentar buscar o que melhor explica seus dados, isso é do pesquisador. E aí envolve conhecimento. E aí você tem que ler artigo científico, ir atrás de informação, tentar entender mais sobre a sua área de atuação e quem sabe um pouquinho mais de análise multivariada, tá bom? É, ah, não, Wagner, mas como que eu faço isso? Tem que ficar olhando um por um. Gente, vamos ser esperto, né? Copia, cola lá para Excel, né? Vai vir a tabela, clica aqui, e no meu caso é ponto com vírgula, né? Vamos substituir, né? Vamos substituir ponto por vírgula. Aí ele fez as substituições. E aí você vem aqui em formatação condicional, ó, todo valor que for maior do que, sei lá, 0,9, que é um dos valores que a gente usa para eliminar variáveis. Tá? Eu já vi gente usar menos do que isso, 0,85, 0,80. Você clica OK, até menos, tá? Até menos. Só estou dando um exemplo aqui. E aí você elimina, então, né? Ó, percebeu que o T1 e o T2, ó, tem muito a ver com a soma de bases. Lembrando que você vai olhar só essa parte de baixo, né? Essa parte de cima é o valor de P. E aí você vem aqui nos seus dados e elimina, né? Ó, elimina essas duas. Sugiro a vocês, copia, cola para outra planilha e elimina na outra planilha, né? Então você, mais ou menos assim, ó, você deixa essa planilha OK, copia, cola para outra planilha, dá um nome aqui, né? Sei lá, solo menos T1 e T2, né? Uma coisa assim, aí você vem e exclui. Tá? Então, aí você vai lá e roda a análise de novo. Eu quis falar essa última parte aqui para vocês, porque eu sei que vocês vão ter um volume de dados muito grande e para vocês entenderem esse volume de dados muito grande, às vezes é mais fácil aí eu mostrar uns macetezinhos para você não ficar tão perdido, tá? Wagner, mas aqui eu ainda tenho muitas variáveis. Gente, soma de base, matéria orgânica, aí no primeiro, no mesmo lado, né? Sei lá, aqui eu tenho tá vendo que eu tenho setas pequenininhas? Quanto menor o tamanho da seta, menos aquela variável foi importante para explicar a análise, tá? Para compor aí a análise de componentes principais. Então eu poderia pensar em retirar essa variável que for pequenininha, tá? Poderia pensar em retirar ou esse, porque eles ficavam muito correlacionados. Então aí você tem que tentar entender, tá? Melhor os seus dados. É uma coisa que eu aprendi também. Não é porque você tem o dado, aquela informação, que você tem que rodar a análise. Por exemplo, o manganês aqui, ele é uma variável que para esse conjunto de dados não foi muito importante. Tudo bem que aqui no PCA ele sai com uma seta aqui, né? Mas quando você vai observar os dados, a faixa em que o manganês varia é uma faixa tão pequena, tá? Para o manganês é grande, mas para a planta não, né? Para o solo não. Então, vale a pena você tirar aquela variável, mesmo não sendo uma arbitrariedade estatística. Eu não estou tirando porque essa variável deu correlacionado com alguma outra, não. Tá? Eu estou tirando porque a variável não explica nada. É uma variável que está ali, é uma informação que está ali que não me ajuda em nada. Então eu posso tirar, você usa um argumento biológico para estar tirando aquela variável. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? Só para a gente finalizar, tá? Vamos supor aqui que o alumínio e o pH eles são correlacionados negativamente, mais do que 90%, tá? Como assim, Wagner? Eu venho aqui, ó, na minha planilha que eu rodei aqui, vou selecionar os dados, formatação condicional, células menor do que menos 0,90. Vamos botar 0,80 mesmo. Aqui, por exemplo, ó, o alumínio ele é muito negativamente correlacionado com a fertilidade do solo, tá? Se você usasse aí uma arbitrariedade de 80%, né, para você cortar 0,80,
do mesmo jeito que você pode cortar quando duas setas dão para o mesmo lado, você pode cortar variáveis se elas dão exatamente opostas. Por quê? Às vezes uma fala exatamente o contrário da outra. Quer ver um exemplo? Areia, quantidade de areia e argila no solo. Você fez uma análise lá, quantidade de areia e argila no solo. Ora, se tem mais porcentagem de argila, tem menos de areia. Se tem mais porcentagem de areia, tem menos de argila. Então, às vezes, né, você pode eliminar uma dessas duas variáveis, porque elas são correlacionadas negativamente, fortemente correlacionadas negativamente. Tá? Uma outra diquinha aqui para vocês. Bom, galera, a minha intuição era mostrar para vocês como rodar a análise multivariada rápido no PEST. Se inscreve no canal, dá um like aí se você gostou do vídeo, se te ajudou para alguma coisa. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Ah, Wagner, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acabo respondendo, tá? O meu e-mail para o contato é vsvale@hotmail.com, tá? É o que eu mais abro, é o que eu mais utilizo, ok? Porque se você mandar em outros e-mails meus, vai dar problema. Abraço, tudo de bom.